Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 28 ao 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra traz para nós um direcionamento para a nossa vida diante da dedicação, diante da doação, de você se doar pelo reino de Deus, de você se doar pelo amor de Deus, pelo anúncio do Evangelho, desde que seja anunciado na nossa igreja doméstica, na nossa casa. Essa doação, quantas vezes nós perdemos o nosso eu, perdemos o nosso tempo, mas para se doar pelo tempo para anunciar o reino de Deus, para anunciar o reino de Deus na sua casa. Quantas vezes você deixa de fazer aqui o teu querer para fazer o querer daqueles que você ama? E diante do querer de Deus, quantas vezes nós perdemos o tempo fazendo as nossas orações, estando com Deus lá no Santíssimo, indo à Santa Missa? Você deixa desse tempo do mundo e para estar diante de Deus. E é esse tempo, quando nós perdemos esse tempo para o mundo, mas nós ganhamos diante do nosso agir, diante do nosso coração, uma paz imensa, a presença do Senhor, uma alegria diferente da alegria do mundo. Então, para o mundo, não, você está perdendo seu tempo, né? Que adianta ficar rezando? Isso aí não adianta nada. Quantas vezes talvez você já pode ter ouvido isso? Não adianta nada você ficar dentro da igreja e você fazer tal coisa errada. Querido irmão, mas esse tempo, quando nós estamos diante de Deus, é porque nós estamos ganhando para nós a qualidade, a graça diante da presença de Deus. O Diário Bíblico vai dizer assim: no Evangelho, Jesus nos responde dizendo que quem deixar tudo por amor a Ele e ao Evangelho receberá o centro nesta vida, e o mundo futuro a vida eterna. Isso significa que as renúncias nos fazem experimentar a abundância de Deus. Além disso, as renúncias regulam os nossos afetos, muitas vezes desordenados, ajudando-nos a amar com profundidade e a verdade. Peça a Jesus a graça de ter um coração generoso na renúncia, a fim de experimentar a abundância da graça. Querido irmão, e quando aqui o Evangelho diz que quem quiser, diz assim: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos agora que serão os últimos serão os primeiros. Você se colocar a servir a Deus com o seu tempo voltado para Ele, nesse servir a Deus, você querer ser reconhecido, você querer ser o primeiro, nesse servir a Deus ao anunciar o Evangelho, você querer ser elogiado, ser o primeiro, né? Quantas pessoas buscam assim dentro da igreja? Dentro do servir, querido irmão, posso olhar nos teus olhos dizendo uma coisa. Deus vai dizer assim: quem és tu? Quem é você? Senhor, eu sou aquele que anunciava em teu nome, pregava a coisa mais linda na face da terra, falando do Senhor, me elogiavam. Filho, você já recebeu teus elogios em vida? Querido irmão, dentro da nossa igreja não existe autopromover-se. Para Deus isso não vale nada. Então o teu servir, o teu tempo com qualidade, você quer ser o primeiro, seja o último. É aquele que serve aonde que o Senhor te colocar. Não fica buscando status, não fica buscando aparecer para os homens. Quantas pessoas eu vejo dentro da nossa igreja querendo se aparecer, busca o primeiro lugar para se aparecer, para ser elogiado pelos homens. Para Deus isso, querido, não vale nada. Você se aparece ali, mas você
é falso, você é mentiroso, você é um invejoso, você é um egoísta, você tem ódio, rancor no coração, você caminha com a desgraça, querendo somente esta graça de autopromover-se. Para Deus não existe autopromoção. Para Deus não existe isso, querido. Para Deus existe o servir em doação. Aonde que estiver, com calma, com mansidão no teu coração, deixando Deus agir. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quem quiser ser o primeiro, seja o último. Isso que é o servir a Deus com o coração, perder o seu tempo. Então perder para ganhar também, como eu coloquei aqui, vale a pena, com Deus vale a pena perder para ganhar. É quando você tem um coração humilde, é quando você busca a Deus com todo o teu coração, é quando você busca a Deus todos os dias na sua vida, é quando você tem dúvidas no seu coração e você sabe, não, com Deus eu vou vencer. É quando você está vivendo a tua vida na sua casa, com a sua família, com situações difíceis, aí você fala assim, não, eu preciso parar, ouvir Deus, eu preciso estar com Ele, porque é com Ele que eu vou vencer. Então assim, diante de tudo isso, esse tempo que nós perdemos para o mundo, que o mundo julga que é perca de tempo, quantas vezes você já ouviu, para que ficar perdendo tempo, rezando um rosário de madrugada, perdendo sono, não adianta nada, ficar repetindo palavras. O que adianta isso, querido irmão? É meditação. O rosário é cada momento no entremeio, nós estamos falando da vida de Jesus. É cada momento de oração, meditando a presença de Maria no meio de nós. É a cada momento a gente se fortalecendo no silêncio do rosário, rezando o rosário e meditando no seu coração a sua vida, o seu dia, como que tem que ser. É naquele momento que você precisa esfriar a tua cabeça, é aquele momento que você precisa repensar as tuas atitudes. E quantas vezes nós perdemos a graça justamente por isso, por não compreender que nós precisamos perder muitas vezes para o mundo para a gente ganhar diante de Deus. É o teu tempo com Deus, a tua dedicação com Deus. Isso é muito importante. Na nossa reflexão, o que o texto diz para mim? Vale a pena com Deus perder para ganhar. O tempo com Deus é o melhor tempo da nossa vida. Então o que o texto me leva a dizer a Deus? Eu fiz a seguinte meditação. Eu refleti, minha vida, como que está a minha vida? Como que eu estou vivendo? Será que eu estou me doando ao reino de Deus? Será que eu estou doando esse tempo para Deus? Quantas vezes eu deixei de estar diante de Deus, achando que eu estaria perdendo o meu tempo com as coisas de Deus? Já aconteceu isso com você, irmão? E você fala assim, não, ficar perdendo tempo lá com as coisas de Deus, eu tenho que ficar aqui trabalhando, eu tenho que me dedicar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... Não adianta ficar perdendo tempo lá. Justamente isso que eu meditei hoje. Que não vale a pena você deixar as coisas de Deus para ficar somente nas coisas do mundo. Esse tempo com Deus é muito precioso. Vamos valorizar esse tempo com Deus. Então, na minha oração, eu quero dizer isso para Deus. Senhor, quantas vezes eu deixei de estar na Tua presença, valorizando as coisas do mundo, com medo, com ansiedade, com medo de não ter o dinheiro suficiente, com medo de não sustentar minha casa. Mas eu quero colocar diante de Ti, Senhor. Esse tempo com o Senhor é um tempo que traz para mim segurança, é um tempo que traz a Tua presença. E eu fui meditando, irmãos, com Deus, eu estou na melhor companhia, então por que eu ter medo? Por que eu estar ansioso? Se Ele que está cuidando de tudo, se eu estarei lá com Ele, tendo o meu tempo com Ele, tirando esse tempo para Ele, estar na presença dEle, e o meu Senhor cuida de tudo, Ele vê o meu coração, Ele vê o teu coração. E o Senhor está tirando neste momento esta opressão do mundo, onde que faz somente o trabalho ser o primeiro lugar da nossa vida. E deixando esse tempo, a gente perdendo essas horas, perdendo esses minutos, mas como dedicação ao reino de Deus. E aí, meu irmão, a gente pode também estar servindo, estar ajudando, estar servindo lá na comunidade. E quantas vezes nós deixamos de ajudar justamente com o medo, com a opressão do mundo,
com a ganância, com o orgulho, com as vaidades. E neste momento o Senhor está libertando o nosso coração de todas essas palavras, para que a gente tenha confiança em Deus, para que a gente se dedique mais ao reino de Deus, anunciá-lo na nossa casa, anunciá-lo lá no nosso trabalho, anunciar Deus no nosso tempo com Ele também, onde que nós buscamos a fonte da água viva, é estar na presença dEle. Quantos minutos na Tua presença, Senhor, é maravilhoso, é maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai alamai alamai ali 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 ali. Xandalai alamai 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 ali 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 ali. Muitas pessoas não compreendendo o que é a verdadeira alegria, pensando que a verdadeira alegria é estar satisfeito com o mundo, mas a verdadeira alegria é estar nesse tempo com Deus, é doar esse tempo com Deus. Muitas pessoas vão provar dessa graça. Quando você parar para ficar no silêncio com Deus, quando você parar para ouvir a Deus, coloca um horário, fala: Senhor, todo dia tal horário, 5 horas da manhã eu vou estar ali com o Senhor, vou ler o Evangelho do dia, vou meditar, vou te ouvir, vou conversar contigo. Muitas pessoas vão despertar esse desejo de ficar em silêncio com Deus. Como é bom ficar em silêncio com Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O que o texto me leva a dizer a Deus? O tempo com Deus é o melhor tempo para a minha alma. O tempo com Deus é o melhor tempo para a minha alma. Rezemos. Um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado